58 de natação, 180 de ciclismo e uma maratona, 42,1 de corrida. E Kona tem uma característica muito desafiadora, que é a dificuldade, a altimetria, temperaturas elevadas, muita umidade. E essa revisão foi muito interessante nesse sentido, porque foram 30 anos de levantamento de atendimentos médicos, de 1989 até 2019. Para a gente que está se preparando para fazer atendimento de uma prova de Ironman, mesmo sendo meio Iron, é interessante ter essa noção do que aparece mais nesse tipo de competição, né? Aqui a gente teve um número super expressivo de atendimentos. Ó, foram 10.553 atendimentos aqui, na verdade, só que alguns desses atletas foram atendidos mais de uma vez, em diferentes competições ou até na mesma competição. Então, ao total, foram 8.901 atletas atendidos nesta revisão. Todos, de novo, no triatlo, no Mundial de Kona, né? Que é uma prova bastante desafiadora. E a gente tem aqui algumas coisas interessantes para se levantar. Vou voltar aqui o slide anterior, só para mostrar que a gente teve aqui, nesse campeonato mundial, uma taxa de aproximadamente 222 atendimentos a cada 1.000 participantes, que é uma taxa relativamente alta, né? E quando a gente vê aqui a distribuição por faixas etárias, a gente vê 2 picos de atendimento de forma mais interessante. E isso se repete nas revisões e nos levantamentos médicos de outras competições ao redor do mundo. A gente tem um pico de atendimento nos atletas jovens, né? E adultos, aqui dos 18 até os 35 anos. Esses atendimentos caem nos atletas master, que são atletas virtualmente mais experientes, já participaram de mais competições. Muitas vezes eles não vão com intuito competitivo, significativo, vão mais para participar, né? E volta a ter um pico de atendimento nos atletas sêniors, aqueles atletas mais velhos, principalmente acima de 60 anos, que são atletas que estão expostos a mais fragilidades pelas comorbidades associadas ao envelhecimento, muitas das vezes, né? Então, são esses 2 picos de atendimento. E aqui o levantamento em relação aos atendimentos. Eu vou fazer por partes, eu coloquei aí marcado na tela para vocês conseguirem acompanhar. Porque são muitos dados, né? Primeiro, falando do perfil de atendimento associado à forma de apresentação, metabólica ou associada ao exercício. Aquele atleta que vai aparecer na nossa tenda de atendimento com alguma queixa associada ao exercício ou à interrupção dele, ou alguma queixa de apresentação de distúrbio metabólico. Quais são os mais comuns? Exaustão, é aquele paciente que vai chegar exausto, ele não consegue caminhar, ele tem um colapso. A gente vai falar de casos clínicos mais para frente, eu vou exemplificar um pouco mais. Desidratação, né, por motivos óbvios, né? A gente está falando de uma prova que acontece durante o dia, na maior parte dela, exposto ao calor, uma prova de ultra endurance, né? Então, muitos pacientes não conseguem acompanhar a ingesta hídrica de forma importante, acabam desidratados, câimbras musculares, hiponatremia, a gente vai falar um pouco mais para frente, e essas são as apresentações metabólicas e associadas ao exercício mais importantes. Em relação às apresentações gastrointestinais, que também veja que numericamente são muito significativas, a gente tem de forma mais importante náusea. Então, é muito comum esse atleta apresentar na tenda nauseado, muitas vezes vomitando ou tendo vomitado no percurso, interrompido o seu circuito por conta disso, e ou com dor abdominal. Essa dor abdominal, a gente vai falar um pouco mais para frente, muitas das vezes de forma mais inespecífica. E as apresentações neurológicas também são bastante comuns, né? Dor de cabeça, cefaleia, tontura, né? Ou turvação visual pode acontecer. E eu marquei aqui outras apresentações que são um pouco mais graves, mas vocês vejam que numericamente não são tão importantes, né? Hipertermia, com a apresentação super grave, eu já falar um pouco mais para frente, mas veja que foram 59 atendimentos nesses 30 anos do Ironman de Kona, que é um Ironman super desafiador, né? É a prova mais desafiadora. Dor no peito, síncope, são numericamente menos importantes. Dispneia, 111 atendimentos nos 30 anos. Convulsão, atendimento grave, mas foram 43 atendimentos nos 30 anos. Nesse levantamento de 30 anos, não houve um atendimento de parada cardiorrespiratória e de infarto agudo do miocárdio. Não vai ser o tema dessa aula, não vai ser o foco dela, mas os traumas, né, os atendimentos cirúrgicos, a gente vai ter uma equipe aí de ortopedia e de cirurgia para dar o suporte para a gente nesse sentido desses atendimentos. Mas vejam que os atendimentos de lesões musculoesqueléticas e dermatológicas também são relativamente comuns, né? Esperados para o perfil de prova, né? Tem ciclismo, em que pode ocorrer queda, na parte de nado pode ocorrer alguma contusão, e esses são os tipos de atendimentos mais comuns. Veja que são
Em via de regra, coisas menos graves, abrações, né, escoriações, queimaduras, bolhas, né? E as lesões acontecem principalmente joelho, ombro, quadril e cotovelo quando associado à queda, né? Atendimento de trauma, obviamente, pode acontecer, a gente vai ter uma equipe preparada para isso. De novo, a maioria das vezes vão ser escoriações, mas hoje vamos tentar focar um pouquinho mais no maior volume de atendimento, que são os atendimentos clínicos associados ao exercício. E aqui eu quis trazer Janderson, alguns. Opa! Emília, o seu slide está bem embaçado. Eu achei que era só para mim, mas tem outras pessoas finalizando no chat. É, é, você quer descompartilhar? Aí melhorou. Voltou? Deve ser um Ele fica problema de embaçando e conexão. voltando. Tá assim para todo mundo, pessoal? Sim, Tá sim, Emília, tá sim. Acho que é a questão do sinal da internet mesmo, que às vezes Deve ser. melhora, às vezes volta. Agora, na parte de texto de caso clínico, vocês conseguem ler? Não. Não. Não, tá muito ruim. Eu vou tentar trocar a conexão. não. Talvez eu caia um pouquinho da sala. Vou tentar trocar e colocar uma outra rede de Wi-Fi aqui para ver se melhora um pouco. Tudo bem? Pronto, tudo bem. É, Combinado. Joia. Melhorou um pouco agora, pessoal? Agora tá Aparentemente sim. muito bom. Melhor. Tá perfeito agora. Joia. Vou continuar com essa conexão. Se tiver qualquer problema aí, vocês me avisam, tá? Ok, obrigado, Janderson. Joia. Então, falando agora de um pouco de casos clínicos, né? Que é o que a gente vai ver lá no dia do atendimento, e a gente vai discutindo um pouquinho em cima dos casos. Eu trouxe aqui um tem em provas de ultra endurance, seja maratonas, ultramaratonas e as provas de Ironman, como a gente vai ter. Esse caso aqui é o caso de uma paciente ALT do sexo feminino, uma paciente de 58 anos, que foi encaminhada pela equipe paramédica para a tenda de atendimento ao cair acordada, porém sem conseguir se sustentar em pé. Então veja que ela não teve uma síncope, né? Ela caiu ali, estava sem a força nas pernas para completar a prova, o que a gente considera um colapso associado ao exercício de endurance. E ela caiu no quilômetro 19 da etapa de corrida, né? Faltando ali 2 quilômetros para a linha de chegada, e o terço final da etapa de corrida é o terço mais crítico mesmo para as complicações clínicas associadas ao exercício. O tempo de prova dela foi de 7 horas e 35 minutos, um tempo de prova ali relativamente prolongado para um meio Iron. Para quem não tem muita noção de tempo de prova para esse tipo de competição, a título de curiosidade, o vencedor no passado, do sexo masculino, fez a prova em 3 horas e 47 minutos, salvo engano, e do sexo feminino 4 horas e pouco, 4 horas e alguns minutos. Né? Então, ela teve um tempo de prova aí um pouquinho mais aumentado. Isso é um dado importante, a gente vai falar mais para frente por quê. Ela estava queixando de náusea e de um desconforto abdominal, tem comorbidades, uma paciente de 58 anos, tem hipertensão e um transtorno de ansiedade, e ela usa candesartana e sertralina. Ao exame físico, ela estava confusa, falando ali palavras desconexas, as mucosas estavam hidratadas ao exame, um pouquinho nauseada, queixando realmente, mas ela conseguia produzir saliva e conseguia cuspir, né? Ela conseguia mostrar uma produção de saliva satisfatória. Sinais vitais, frequência cardíaca de 78, uma pressão arterial de 105 por 63, supina, e de 102 por 66 em ortostase, nada que chame muita atenção. Frequência respiratória 27, um pouquinho taquipneica, ela acabou de chegar de uma prova de bastante demanda fisiológica, saturando 99%, temperatura 36,5 e glicemia capilar de 82. Aqui tem uma coisa super significativa. Essa paciente chegou para a gente na tenda de atendimento
em colapso pós um exercício físico exaustivo, com a queixa, náusea do abdominal um pouco confusa. Então, uma coisa que a primeira informação, a primeira mensagem para ser levado dessa apresentação. Boa parte dos sintomas iniciais apresentados por qualquer atleta em prova de endurance pode ser justificado pela interrupção súbita do exercício. E aqui por alguns motivos, principalmente por dois. Durante o exercício físico, aeróbico, principalmente de alta intensidade, primeiro ocorre uma inibição do tônus vagal, seguida por uma ativação simpática, e nessas provas muito prolongadas, é uma ativação simpática super significativa. Mas, quando esse paciente, por algum motivo que seja, entrou em colapso, e a gente vai falar dos motivos, mas ele precisou interromper o exercício de forma súbita, ocorre primeiro uma reativação vagal. E depois é que ocorre uma inibição simpática. Nesse momento em que ocorre a reativação vagal, esse paciente pode ter sintomas secundários a essa reativação vagal, por interrupção súbita do exercício. Esse é um primeiro mecanismo. Um segundo mecanismo é porque no exercício aeróbico, corrida, ciclismo, principalmente de alta intensidade prolongado, ocorre uma redistribuição significativa do fluxo sanguíneo para a musculatura e para a pele. Para a musculatura, para a gente conseguir desempenhar o exercício, né? Manter ali a demanda de gasto energético muscular para o movimento, e para a pele por uma questões de termorregulação. E essa redistribuição de fluxo sanguíneo depende de um segundo mecanismo de bomba, não só o próprio coração, não só o miocárdio, mas a bomba periférica, pelos músculos dos membros inferiores, principalmente gastrocnêmios e soleares. Essa musculatura de membro inferior é crucial para manter o retorno venoso. O sangue voltando dos membros inferiores, dos músculos, represado para o coração e para a circulação sistêmica. Quando o paciente interrompe o exercício porque passou mal, o atleta interrompe porque passou mal, há uma interrupção súbita desse mecanismo. E esse músculo, muitas vezes, ele está fadigado por questões hidroeletrolíticas, metabólicas. Então, ocorrem dois problemas que podem justificar os sintomas de qualquer atleta que chegue em colapso, desde que acordado. A reativação vagal e a interrupção súbita dessa bomba aqui, da bomba periférica, que é responsável por fazer o retorno venoso. Por que isso é importante? Porque esses atletas que se apresentem para a tenda de atendimento devem ser, primeiramente, deitados. Essa é a primeira conduta. Só de deitar o atleta, especialmente em posição de Trendelenburg, com os membros inferiores elevados, se fala aí 6 Pausou para vocês. Então, boa parte das vezes, essa aqui vai ser a primeira conduta a ser tomada. E para isso, nossa estrutura física foi pensada aí para o Dr. Cabral e por toda a equipe da emergência do Hospital Primavera para fazer esses atendimentos. Aqui na área 1, a gente vai dispor de cadeiras e espreguiçadeiras, onde esses pacientes podem ser acomodados. Vão ser os primeiros atendimentos de leve a moderada intensidade, a gente vai falar mais para frente. Na área 2, a gente vai ter macas, que esses pacientes também podem ser acomodados deitados, né? Para interromper esse processo de redução de retorno venoso e de reativação vagal. E aqui a gente vai ter uma outra área de atendimento, a área 3, em que eu acho que todo mundo já recebeu esse documento, para atendimento de casos de emergência, que também contendo macas, a gente vai falar quais são os critérios para cada área um pouquinho mais para frente. Mas essa é a primeira conduta, deitar esses pacientes e elevar os membros inferiores. Essa paciente foi deitada, elevado os membros inferiores, e aí sim foi começado a fazer a anamnese mais detalhada e o exame físico mais detalhado. Ao ser questionada, ela relatou que tomou cerca de 1 litro de água para cada hora de prova. Então, lembrem que ela estava ali em torno de 7 horas e meia de prova. Então, ela tomou ali para quase 8 litros de água em 8 horas de prova, né? É bastante. A gente considera uma ingesta hídrica aumentada nas provas de endurance a partir de 1 a 1,5 litro de água. Depende um pouquinho da superfície corporal, mas via de regra é isso. Tomou 3 sachês de carboidrato com eletrólitos e 2 paçoquinhas. Foi isso que ela consumiu ao longo da prova. E aí foi preferido, tá confusa, ela é hipertensa, usa candesartana, usa sertralina, dor abdominal. Foram preferidos por serem solicitados alguns exames laboratoriais. E nessa revisão, nesse caso, tinham esses exames aqui. Ela tinha um hemograma aqui com HB de 13,8, HT de 51, um leucograma de 10.700, plaqueta de 210.000, nada que chama muita atenção.
Creatina 1.3, ureia 58, um pouquinho aumentados, né? Mas é um atleta, talvez uma massa muscular ali um pouco mais significativa. CPK 750 elevado, DHL 520 elevado, TGO 115 elevado. Esse aqui é um conceito importante que enzimas de turnover muscular, CPK, DHL, o próprio TGO, estão elevados ao fim de provas de ultra endurance em até 45 a 55% dos atletas, né? Isso pela própria lesão muscular ali, pelo esforço repetitivo, né? Pelo distúrbio eletrolítico, pelo distúrbio ácido básico, pela própria pisada, né? Então isso aqui pode acontecer nesse contexto. Veja que TGP não estava tão alta, mas ela tinha aqui um sódio de 125, um potássio de 5,4, magnésio e cálcio aqui não chamaram a atenção, normais, né? E ela tinha ali um quadro de confusão mental, o exame físico não chamou atenção mais nada significativa. Provavelmente essa paciente tem um quadro de hiponatremia. E hiponatremia é um conceito interessante, porque essa lógica mudou ao longo dos anos no entendimento dos esportes de endurance. Antigamente se acreditava que a hiponatremia nesses atletas estava associada principalmente à hiponatremia hipotônica e hipovolêmica. O atleta que chegou desidratado, né, não bebeu água suficiente ao longo do percurso, desidratou e fez hiponatremia hipovolêmica. O tratamento, volume. Vamos dar soro para esse paciente. Mas, fazendo várias revisões, né, levantamento de literatura, e é o que a gente tem de melhor em medicina esportiva hoje, a gente não tem muito ensaio clínico, a gente tem muitos dados de levantamento de literatura, percebeu-se que, na maioria dos casos, não é isso o mecanismo. Na maioria dos casos, a gente tem uma perda aumentada de sódio, né, de sal no suor. O suor é uma solução hipotônica em relação a sal, mas é uma solução hipertônica em relação à maioria das reposições que a gente faz, feitas pelos atletas. Então, o cara perde sal no suor e ele bebe água livre. Ou até mesmo alguns isotônicos, que ainda assim são hipotônicos em relação ao sal perdido no suor. E a gente chama isso aí de drink overload. Ele aumenta a sua volemia através da ingesta de água e soluções hipotônicas em relação ao sódio perdido no suor. E isso acaba gerando uma hiponatremia dilucional e não hipotônica e hipovolêmica na maioria dos casos. E ocorrem alterações regulatórias também, principalmente da vasopressina, do próprio sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acabam propiciando a hiponatremia nesse contexto, né? Então, essa é uma forma de apresentação relativamente comum, como a gente viu no levantamento lá do Ironman de Kona. Nesse caso, qual a melhor conduta? A melhor conduta depende do quadro clínico do paciente, né? Hiponatremia é severa ou hiponatremia leve, né? Aqui a gente considera assim, abaixo de 130, entre 125 e 130 seria considerado tão hiponatremia leve a moderada, hoje, né? Esse dado aqui é um pouquinho mais antigo. Mas abaixo de 125, principalmente, a hiponatremia é severa. Essa hiponatremia sintomática, né? Essa paciente tinha confusão mental. Se for abaixo de 130 a 125, a depender da referência, a gente para alterações mais importantes do sistema nervoso central, como crises convulsivas. Então, se forem casos mais significativos, já vai fazer um fechamento um pouco mais para frente, a indicação de repor, né? Essa hiponatremia com salina hipertônica. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre formas de repor também. Só que aí eu queria colocar em contraponto, já imediato, esse segundo caso. Que veja que é um caso de apresentação parecida. Aqui a gente tem um atleta do sexo masculino, MST, mais jovem, 31 anos, que foi encaminhado pela equipe paramédica para a tenda de atendimento. Ao cair, a mesma história, acordado, sem conseguir se sustentar em pé, mesmo quilômetro. 17 da etapa de corrida. A mesma coisa, um colapso associado ao exercício. Só que veja uma diferença significativa aqui. Tempo de prova de 3 horas e 55 minutos. Como eu falei, o tempo de prova do campeão no passado foi 3 horas e 47, salvo engano, né? Então esse cara estava ali disputando pódio, estava chegando muito bem, né? Fez a prova muito mais rápido, isso é importante. Não tem comorbidades, não usa medicamentos. Ao exame físico, ele já chegou confuso, falando palavras desconexas, agressivo, mucosa seca, sem conseguir cuspir, sem conseguir produzir saliva, taquicárdico, 135 de frequência cardíaca, 108 por 48 de pressão em posição supina, 85 por 40 em ortostase, uma queda aí de 23 pontos da pressão sistólica ao levantar em ortostase, né? Critério de hipotensão postural. Frequência respiratória 30, saturando 99%, temperatura axilar 38,7, né? E um processo aqui de hipertermia, provavelmente melhor aqui na hora que ele chegou na tenda. A glicemia 113,
nada que chame atenção para hipoglicemia. E a queixa dele foi de cãibra na musculatura flexora da perna direita. Então veja que o colapso dele foi o mesmo, mas a forma de apresentação clínica é diferente. Chama atenção alguns critérios de gravidade. Ele chegou confuso, ele está agressivo, as mucosas estão secas, diferente da paciente anterior, que estão hidratadas, taquicárdico, hipotensão ortostática. Ele tem ali algum sinal de hipertermia, apesar de não considerar 38,7 de hipertermia, vamos falar mais para frente. Tem cãibra. Então, esse paciente tem alguns outros sinais de que tem outra coisa acontecendo, apesar da apresentação imediata ter sido a mesma, um colapso ao esforço. E o que será que aconteceu aqui? Qual a principal hipótese? Quando a gente pensa em colapso associado ao exercício em um atleta de endurance, são levadas em considerações dois principais caminhos. O primeiro que falamos anterior, hiponatremia, né? Tem que ser pensado, principalmente no atleta que chega confuso. E esse paciente ele vai estar hidratado, geralmente, porque na maioria das vezes vai ser drink overload, hiponatremia dilucional. Num segundo grupo, a gente tem que pensar em 3 alterações que vão acontecer, na maior parte das vezes, associadas em maior ou menor grau. O heat stroke, né? Que são alterações termorregulatórias pelo excesso de calor, e isso se falando de Aracaju, né? Obviamente pode acontecer, não é das provas mais quentes do mundo, mas isso pode acontecer. A própria desidratação, né? Que, claro, aquele atleta, acho que eu não coloquei aqui na aula, até esqueci, mas ele tinha dito que não tinha bebido dois copinhos de água ao longo da prova, né? Enquanto a outra bebeu 1 litro de água a cada hora de prova. E a própria hipotensão ortostática, né? A hipotensão supina. Essas 3 alterações vão acontecer, via de regra, em conjunto, em maior ou menor grau, e são alterações de maior gravidade que vão precisar de um atendimento mais imediato. Qual a primeira conduta? A mesma coisa. A primeira coisa é interromper essa posição supina, essa posição em ortostase desse paciente. Colocá-lo em decúbito, de preferência em Trendelenburg, levar membros inferiores, porque a interrupção súbita do exercício vai ser responsável por maior ou menor grau alguns desses sintomas constitucionais do paciente nessa etapa inicial do atendimento. Deitou, a gente terminou a avaliação, investigou direitinho, perguntou quanto de líquido ele bebeu na prova, se tem alguma comorbidade, se usou alguma reposição, se usou alguma coisa, se usa esteroide anabolizante, se usou algum suplemento, colheu exames laboratoriais. Ele tinha um hemograma HB de 16,2, hemoconcentrado, hematócrito de 63, um leuco aumentado, 14.700, 155 mil plaquetas, creatina 1,2, uma ureia um pouco aumentada, né, talvez uma desidratação mesmo, 71. De novo, CPK, DHL e TGO bem elevado, CPK de 1950, né? CPK bem significativo, que são valores altos que a gente pode encontrar ao final de prova de atletas de ultra endurance mesmo. TGP normal, o sódio aqui, ó, 158, sódio aumentado, né? Talvez realmente uma hipernatremia associada à desidratação. Potássio de 5,5, pouquinho aumentado, pode estar associado ao processo de hemólise, associado ao exercício. Magnésio de 1,6, cálcio 1,15 e a troponina um pouquinho aumentada, 34. Por algum motivo, para esse paciente foi solicitado troponina aqui. E aqui tem outro conceito significativo. Em até 25% dos atletas que terminam provas de Ironman, aí cabe meio Iron e Iron, 25%, 1 a cada 4, a gente vai ter troponina aumentada. Né? E não necessariamente, obviamente, na grande maioria das vezes, não associados a um quadro de síndrome coronariana aguda, associada ao próprio estresse cardiovascular pelo exercício de endurance de alta intensidade, depressão de fator de protetor endotelial, o próprio estresse miocárdico e o próprio estresse muscular sistêmico pode elevar esses valores de troponina até para cima de valores de referência. E aí, nesse caso, a gente fica com a dúvida. Aquela paciente lá, a gente deixou em repouso, era uma hiponatremia mais grave, ela estava sintomática, e a gente pensou até em fazer um salgadão, um NaCl a 3%. Nesse caso aqui, a gente tem provavelmente um misto de hipotensão ortostática que foi diagnosticada, uma possibilidade de heat stroke, ele estava hipertérmico, né, 38,7, e um quadro de desidratação clínica e sinais de desidratação laboratorial, né, até com sinais de elevação de enzimas musculares. Será que tem um quadro de rabdomiólise em curso aí? Então, a gente tem que pensar se a gente vai hidratar. Uma grande discussão em atendimento a atletas de endurance é: essa hidratação inicial vai ser feita oral ou vai ser feita venosa? Essa é uma grande decisão, porque vai mudar a logística de tratamento daí para frente. Nesse caso, é um caso que, como eu falei, tem vários critérios de gravidade, né? Critérios clínicos e critérios laboratoriais. Nesse caso, a gente vai preferir fazer uma hidratação venosa em ambiente adequado, né? E uma segunda possibilidade é, feita hidratação venosa, atendimento clínico inicial,
para pacientes, principalmente, que a nossa suspeita clínica é que os principais sintomas são por heat stroke, né? Por hipertermia, existe a possibilidade do banho por imersão em banheira gelada, né? É um processo de crioterapia, e esse banho por imersão tem uma evidência, não é tão robusta, mas de melhora dos sintomas e de menor tempo de atendimento em tenda de atendimento de provas de endurance, de ultra endurance, né? Então é uma estratégia clínica que pode ser lançada à mão. Claro que vai ser lançada à mão para atleta com menos sinais de gravidade, aquele cara que não está tá confuso, mas ele não está agressivo, né? Ele está relativamente bem, não tem sinais clínicos de instabilidade clínica e hemodinâmica, não tem sinais laboratoriais significativos. Para esse cara, faz sentido você fazer uma hidratação, até mesmo oral, se for o caso, e uma imersão em banheira gelada. E vejam que é diferente desse segundo caso, e que eu coloquei bem de propósito, que é um caso real. É o JSCR, masculino de 28 anos, que foi encaminhado, mesma história. Caiu, acordado, colapso, não conseguiu se sustentar. Todo mundo já viu esse vídeo, esses atletas de maratona, de triatlon no final da prova ali sem conseguir caminhar, engateando, né? Total colapso associado ao esforço extremo. A mesma coisa. O tempo de prova é até o mesmo, 3 horas e 55, mas ao exame físico, ele está alerta, ele está levemente eufórico, mas ele não está confuso. Mucosas também estão secas. Taquicárdico, mas muito menos, 98 de frequência cardíaca. Não tem sinal de hipotensão ortostática, 111 por 72 para 121 por 68 em ortostase. Ele está com frequência respiratória de 25, saturando bem, né? Temperatura 37,2, glicemia 92. Né? Esse paciente tem bem menos sinais de complicações ao exame físico. Esse cara precisa de soroterapia parenteral? Ele precisa tomar soro EV? Né? Essa é uma dúvida super recorrente nesse perfil de atendimento. E existem algumas revisões de literatura, eu gosto muito dessa, ela não nem é tão recente, esse artigo é de 2000, mas as revisões posteriores a ele vão ao encontro desse mesmo raciocínio, de que só vai valer a pena por um perfil de risco, por um perfil logístico, até por um perfil de custo, você fazer a hidratação parenteral nesse perfil de atleta para pacientes que se apresentem com instabilidade cardiovascular, essa instabilidade hemodinâmica, hipotensão ortostática, que é um marcador de uma depressão vascular, intravascular significativa, ou com outros sinais de complicação. Porque se você fizer reposição EV no paciente que não tem a depressão intravascular, a própria reposição EV pode gerar um desbalanço, né, nessa fluidoterapia. E esse desbalanço pode até descompensar uma hiponatremia subclínica, né? Aumentar o risco de hematoma, de infecção, piorar a logística de atendimento. É comprovado que atleta que precisa fazer reposição EV acaba passando 1 a 2 horas a mais na tenda de atendimento. O custo, né? Aquele literatura internacional, mas aumenta em torno de $10.000 o atendimento para esse perfil de paciente, né? E esses pacientes frequentemente acabam sendo transferidos para um atendimento hospitalar. Então, você só vai fazer a reposição parenteral para paciente que realmente precisa, né? E para isso a gente precisa fazer uma graduação de gravidade, né? Como é que a gente gradua essa gravidade? Essa tabelinha aqui eu gosto muito dela porque ela também é super atual. A gente vai graduar. Esse paciente tem critérios de severidade, esse atleta ele chegou confuso, colapso pós-esforço, suspeita de heat stroke, suspeita de desidratação. Tem critérios de gravidade em relação ao estado mental, estado de consciência. Ele está inconsciente ou tem um estado mental alterado, né, confuso, agressivo, como eu falei. Aqui, literatura internacional, eles fazem temperatura retal, que não é nossa prática, né? Mas é considerada a partir de 40 graus, como hipertermia para temperatura retal. Hipotenso, pressão sistólica abaixo de 100, taquicárdico acima de 100 de frequência cardíaca, né? Ele está com sinais de hipoglicemia ou hiperglicemia, está com um sódio plasmático severamente alterado. Houve uma perda de peso na transição entre as etapas maior do que 10%, ou um ganho de peso maior do que 2%. Esses todos são marcadores de gravidade que a gente pode utilizar depois que o paciente foi deitado, estabilizado e tomado as primeiras medidas para tomar essa conduta. Ele vai ali para a hidratação EV, vai para um atendimento hospitalar, ou a gente consegue fazer esse atendimento ali na tenda de atendimento e melhorá-lo ali em torno de 30 a 45 minutos com fluidoterapia oral, né? E aqui é uma tabela de informações que são importantes da gente retirar desses pacientes nesse atendimento, que ajudam a gente a obter esse diagnóstico de forma mais assertiva. A quantidade de água e de fluidos ingeridas durante a prova, a quantidade de urina que foi eliminada durante a prova, a ocorrência de vômito ou diarreia,
A ingesta de carboidrato, né, de gel de carboidrato, ou de outras formas de ingestão de carboidrato, paçoca, rapadura, né, mel e outras formas durante a competição, ingesta de medicamentos, doenças, a preparação e a aclimatização, e o volume de treinamento, tanto pré-prova quanto ali no período peri-competição, são informações também significativas que ajudam a gente a fechar esse diagnóstico dentro desse espectro clínico, tá? E claro, a gente tem várias outras possibilidades, né? Síncope, PCR, infarto agudo do miocárdio. Agora na maratona de Aracaju tinha em torno de 10 mil competidores, mais umas 3 ou 4 mil pessoas correndo por fora estimado, e a gente teve um infarto agudo do miocárdio, uma morte súbita, abortada, por oclusão coronariana aguda, né? Era uma DA pendurada. E isso, obviamente, também pode acontecer numa prova de triatlon. Veja que, como eu comentei, é menos comum até, né, nas provas de triatlon pelo perfil de experiência e até de autocuidado dos pacientes. A gente tem menos paciente ultra recreativa, o paciente que, via de regra, tem algum grau de competitividade, mesmo que não seja profissional. Então, é aquele cara que faz o check-up, que está cuidado, mas, obviamente, isso pode acontecer, mas não é o mais comum. Taquiarritmia, TCE grave, né? Concussão ou TCE grave, isso tudo pode acontecer. Mas eu preferi não trazer nessa apresentação, porque em casos graves como esse, acontecendo, o fluxograma de atendimento não vai diferir muito do que a gente faz na nossa emergência, ou em nenhum tipo de emergência hospitalar. Claro que o paciente atleta de alta performance, ele tem características constitucionais que o diferem, como, por exemplo, adaptações fisiológicas do coração ao exercício, que podem ser adaptações eletrocardiográficas, ecocardiográficas, mas para isso a gente vai ter o suporte lá, 2 cardiologistas, eu vou estar lá e Murilo vai estar lá, para ajudar a gente nesse suporte de diferenciação. Mas atendimento a PCR, atendimento à inconsciência, né? A responsividade, checar pulso, isso tudo vai seguir os mesmos protocolos de atendimento de ACLS e os protocolos institucionais, tá? Eu selecionei aqui, finalizando já para a gente ter um tempinho de discutir, algumas take-home messages para a gente pensar. Primeira delas, o atleta pode se apresentar na tenda de atendimento num variado espectro de quadro clínico. Ele pode vir do confuso ao eufórico, ao agressivo, do nauseado ao desesperado por dor, muitas vezes por cãibra. Até vou aproveitar para falar rapidinho que cãibra é um atendimento também relativamente comum. Eles podem se apresentar com cãibra, mas na maioria das vezes membros inferiores. O tratamento é o mesmo, vai deitar, Trendelenburg, acionamento ativo da musculatura antagonista, o que mais tem evidência de melhorar a cãibra, né? Existe baixa evidência de massagem, liberação miofacial. Depois, Cabral pode até confirmar isso, a gente vai ter alguma equipe de fisioterapeuta disponível, né, no atendimento. Mas, via de regra, o acionamento da musculatura antagonista do membro associado à dor costuma resolver em boa parte dos casos. Ele pode se apresentar também em variados tons, de pálido ao acinzentado. Isso aqui é muito comum, então a gente não precisa se assustar. O atleta nesse perfil, ele pode chegar ali cinza na tenda de atendimento, pelo sal cristalizado na pele, né? E isso é relativamente comum. O reflexo imediato não deve ser instituir soroterapia parenteral, né? Então, muitas vezes a gente vê, né? O cara cinza chega lá, confuso, caramba, esse cara acabou de fazer uma prova super longa, deve estar desidratado, soro. Mas esse não deve ser o reflexo imediato. O reflexo imediato deve ser deitar, membros inferiores elevados, avaliar o diagnóstico diferencial e, na grande maioria das vezes, a gente vai conseguir resolver com fluidoterapia oral, né? Na grande maioria das vezes, alguns pacientes vão precisar, sim, de fluidoterapia parenteral ou de outros atendimentos. Na maioria das vezes, o repouso e a soroterapia oral são suficientes para melhorar a clínica, acabei de falar. Os casos com critérios de gravidade devem ser atendidos em ambiente apropriado, instituídas medidas imediatas e avaliados para transferência hospitalar. Esses casos vão estar principalmente nas áreas 2 e 3 de atendimento, conforme nosso protocolo de planejamento. E nos casos de atendimento de emergência, com risco iminente à vida, síncope, PCR, TCE grave, vão ser seguidos os fluxos institucionais, exemplo a ACLS, que a gente está acostumado, tá? Então é isso, obrigado. Queria trazer uma revisão aqui do mais comum e do maior volume de atendimento que a gente espera, mas eu fico à disposição aí para discutir. Acho que a equipe aí já tem bastante experiência da prova do ano passado, né? O perfil deve ser relativamente semelhante, e aí vale a pena aí, Cabral, que também está preparando aula de atendimento a emergências clínicas, compartilhar um pouquinho com a experiência dele. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho para a gente conseguir ver melhor. Parabéns pela aula, obrigado pelo apoio aí.
Como você falou, a gente vai ter uma tenda médica com 8 profissionais médicos, né? Vários enfermeiros, eu não sei agora exatamente se a Aline ou o Meire estiverem aí, elas podem me apoiar nessa decisão. Com área 1, área 2, área 3, área de resfriamento. E acontece muito ou um pouco de tudo isso que você mencionou, né? Apesar de não ser tão frequente, a gente teve um caso de hipertermia no atendimento do ano passado. Tivemos um politrauma grave também. Uhum. Teve um carro que cruzou a etapa do ciclismo e o paciente chegou na tenda médica em protocolo. Então é importante que a gente domine todas essas vertentes, né? Desde o mais simples, lógico que a maioria dos atendimentos são atendimentos simples, mas a gente tem que estar preparado para os casos mais graves também, e normalmente nós estamos, né? Uma coisa que eu acho importante, muito importante na tenda médica, e que vale a pena a gente falar, eu não sei se a gente tem muitos voluntários do Ironman, né? E aí os voluntários, às vezes, eles não participam dessas aulas e não têm tanto conhecimento, eles acabam indo para aprender. A gente tem um número limitado de leitos na tenda. Então, essa triagem inicial, ela é super importante, porque se a gente não tiver cuidado e acomodar todo mundo na maca, em um certo momento da prova, a gente não vai ter maca para acomodar quem realmente precisa, né? Então, aquele atleta que está consciente, está orientado, está aceitando a hidratação oral, coloque inicialmente na espreguiçadeira, vamos aferir os sinais vitais. Se tiver algum sinal de alarme, depois a gente coloca na maca, não tem problema nenhum, porque se a gente for direcionando todo mundo para a maca, tem um momento da prova, isso vai estar na minha aula, eu acho que foi de 10 a 11 horas da manhã, a gente fez quase 40 atendimentos. Eu acho que foi um pouco mais, se não me engano, Cabral. Acho que foi até uma da tarde, mais ou menos, de 11 e Não, 1, se não me lembro bem. nós Que fizemos foi esse ano todo. 73 atendimentos ao total, mas eu acho que o pico foi entre 10 e 11. Depois teve uma quedinha e manteve até o final, mas entre 10 e 11 a gente teve quase 45 atendimentos. Na aula eu tenho o gráfico direitinho. Um absurdo. Então, se a gente não tomar cuidado nessa triagem inicial e nessa percepção do paciente que realmente precisa de hidratação venosa, precisa de uma avaliação mais criteriosa no leito, a gente pode ter problema. Mas a aula foi excelente, Janto. Só é isso que a gente atende mesmo: hipertermia, hiponatremia, cãibras, desidratação, né? É sobre isso. Parabéns e obrigado, né? Obrigado, muito obrigado, meu velho. É realmente essa lógica. Por isso que essa triagem inicial tem que ser importante, é, nesse sentido de triagem diagnóstica já. E como eu falei, né, a maioria disso é literatura, a gente vê isso se repetindo nos artigos. A maioria dos atendimentos vão ser resolvidos ali com hidratação oral, com orientação, são atendimentos mais leves e não precisam ser necessariamente encaminhados para a maca, né? Aqueles com algum sinal de gravidade é que é a orientação é que a gente coloque no Trendelenburg e faça uma avaliação mais aprofundada. É isso mesmo, muito obrigado. Obrigado você. Luiz Flávio está Não, com a voltando à pergunta do Janderson, você sabe se vamos ter também a tenda dos fisioterapeutas? Ano passado a gente tinha uma tenda só de Sim, fisioterapia sim. do tamanho da nossa tenda, que muitos pacientes Tem, foram para lá e nem passaram pela gente. Ajudou pra caramba, porque o pessoal da vai, Cãibra ia tudo para lá direto. tem É Top. isso sim. que eu ia dizer. Uma grande ocorrência, não é das mais graves, mas é um grande volume de pacientes é cãibra. É um grande Uhum. volume. E aí realmente a equipe da fisioterapia ajuda bastante. Porque o paciente chega com cãibra e mais alguma coisa, a gente atende junto. Mas quando o paciente está bem clinicamente, mas é mais a cãibra, dar a água, o sachêzinho de sal e encaminha lá para a tenda da fisioterapia. A cãibra, a gente vai ter a tenda da físio, como no ano passado, né? Como o Jandes falou, normalmente um alongamento passivo, ativo, né? Você melhora esse quadro e alguns foram transferidos para a gente, normalmente aquele paciente que tinha algum grau de desidratação ou suspeita de hiponatremia, né?
e aí acaba vindo para a gente, mas eles fazem essa triagem e fazem um número elevadíssimo de atendimentos, né? Silas, você conduz as perguntas aí? Vamos lá, eu estava Sequência. vendo aqui no chat, não apareceu nenhuma, mas aí, pessoal, quem Luiz tiver, Flávio, Luiz Flávio e- levantou a mão. quem tiver inibido de falar por áudio aí, ou quiser botar pelo chat, aí é bom tirar as dúvidas, Luiz Flávio tá com a aproveitar mão esse levantada. pessoal aí, ó. Luiz Flávio está aí também, aproveitar esse pessoal experiente aí para tirar nossas dúvidas. Luiz Flávio levantou a mão, ele quer falar da visão de atleta. Isso. Com preocupação de atleta. Pô, muito bom. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é se... Eu vi até recebi no Instagram, vai ter um simpósio do Ironman aqui. Vocês estão organizando? Ou é a equipe médica do Ironman que está organizando? Janderson, quer falar? A organização é da equipe médica do Iron, a gente está participando, a Rede Primavera é patrocinadora do evento, a gente vai participar, vamos ter 2 palestras, uma palestra sobre atendimentos clínicos e traumáticos do Cabral, e eu vou falar um pouquinho sobre a aplicação da ergospirometria nos atletas de endurance, né, para avaliação de segurança e para prescrição de exercício. Mas vão ter várias outras palestras, tanto de colegas vindos de fora, quanto de colegas aqui da instituição. Inclusive, aproveitando, foi uma coisa que eu ia falar no início da apresentação, acabei esquecendo. Agora, no finalzinho, a Emília vai ajudar a gente tem uma cortesia para a inscrição do simpósio, né? Uma cortesia pela Rede Primavera, e a gente vai sortear aí entre as pessoas que ficarem até o finalzinho da aula. Então, tem 43 pessoas participando, então a gente vai fazer um sorteio já de uma cortesia para o simpósio do Iron. Vai acontecer na sexta-feira, dia 28, não é isso, Cabral? Isso, sexta-feira, dia 28, o dia todo. A ideia, Luiz, é do Leandro, né? Leandro Gregoruti, que é o diretor médico do Ironman. Ele está fazendo simpósios em cada cidade que recebe o Ironman. O simpósio envolve principalmente a equipe médica, atleta, treinadores, nutrição, fisioterapeutas, e ao final do simpósio ele faz um simpósio nacional e dá como um certificado de que a pessoa foi capacitada. Então, ter voluntários lá, vão ter alunos também, né? Não só a equipe formada, não. Na sexta, assim, a última vez que eu olhei, tem a minha palestra, que é mais ou menos esse tema que Janderson apresentou hoje, só que eu vou ter que 30 minutos para falar o que ele falou aqui. Tem uma palestra de uma psicóloga sobre superação e motivação, que eu acho que vai ser, todas vão ser muito interessantes. Tem uma de Paulo Márcio também, tá? Sobre fisioterapia. Eu acho que Bom, se eu não ganhar a inscrição hoje, eu vou me inscrever. acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Eu vi lá. Não sei Acho se que é legal. tem. Hoje eu falei. Então, essa foi uma coisa que a gente até propus no ano passado, a gente fazer isso, mas ficou muito em cima da hora, realmente não ia dar tempo de organizar, não. Mas com a chancela do Ironman, o negócio fica muito mais, né? Mais volumoso, mas acho que é importante a Primavera participar disso aí. Bom, Janderson, eu cheguei um pouquinho atrasado. Quer falar? Desculpa, Cabral. Quero, só aproveitando a sua participação e abrindo um pouquinho para a área militar, hoje eu falei com o Coronel Leonício. Ele me ligou, a gente teve um evento triste, né, infelizmente, num TAF da Caatinga, e ele disse que ia tentar conseguir a inscrição do pessoal do HPM. Boa. Beleza. Pessoal, só aproveitando que já foi anunciado o sorteio e para a gente ir otimizando o tempo, eu vou pedir que todas as pessoas que têm interesse em participar do evento e disponibilidade, lembrando que é uma sexta-feira, de 8 às 19 horas, coloque o nome completo no chat. E aí, nesse momento de perguntas, eu vou deixar 5 minutinhos aqui aberto o chat. Quem tem interesse, coloca o nome completo, que eu vou fazer o sorteio agora online, compartilhando a tela com vocês. E aí eu vou pegando o nome de todos vocês que têm interesse. Lembrando, interesse e disponibilidade, para a gente acabar não dando uma cortesia para alguém que não consegue ir um dia de sexta-feira no horário comercial. Pô, vale a pena. A programação tá super interessante. Ver que o Rafael tá aí na aula. Ele comentou que vai falar um pouquinho sobre lesões por overuse, por estresse. E tem outras várias palestras super interessantes. Então, a programação tá muito boa com a chancela lá do Leandro e do Ironman Nacional. Acho que vale a pena participar mesmo. Beleza. Bom, a segunda pergunta é o seguinte, Janderson,
gostei muito da aula. Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu estava na últimos preparativos aqui, estava na aula de natação, cara. Aí, por falar em natação, os principais eventos mais trágicos do triatlo acontecem na natação, né? Fora dela, na corrida acontece um monte de coisa, no ciclismo tem queda, tem atropelamento. O ano passado a gente teve uma queda com fratura de vértebra, se não me engano, foi de um empresário que foi transferido logo para São Paulo até. Teve esse atropelamento, um carro que atravessou lá e atropelou um atleta também. Graças a Deus não tivemos nenhum evento na água. A organização ela vem melhorando paulatinamente a organização da largada na água, né? Então hoje a largada ela é feita em ondas. Então isso diminui aquele tumulto da saída, né? Da largada para a natação. Mas de toda sorte, a maioria dos eventos de óbito acontecem na natação, né? Ou logo depois da natação. Inclusive, recentemente, aí, mês passado, em João Pessoa, um atleta morreu na transição 1, saindo da água, ele teve um súbito e morreu lá. Então, como é que está o preparativo aí para o local lá da saída da natação na T1, um atracador? Vai ser Primavera também? É uma ambulância só da Constat? Quem está lá sabe o que está fazendo? Porque nós temos isso, né? Às vezes na ambulância tem sei lá, uma pessoa que não tem uma formação adequada para isso, e eu não sei, e assim, é uma coisa que me preocupa, porque a saída da água no triatlo é algo bastante preocupante, né? Janderson, você me permite? Claro. Luiz, o ano passado, quando foi divulgado o percurso, eu me preocupei com isso, porque realmente a maioria dos eventos graves, né, dos óbitos, acontecem na natação ou logo após a natação. E a tenda médica, ela fica na linha de chegada, um local completamente distante de onde acontece a natação. E aí, o ano passado, a gente conseguiu, eu falei com o Rafa, né, com o Rafael Gonçalves, que está aqui, porque essa parte do percurso é de responsabilidade da Constat, é o apoio da Constat, e sugeri o helicóptero, o GTA, e foi aceito, né? Então, nessa primeira etapa que fica ali Mosqueiro e Caueira, na verdade, que são as etapas mais distantes das nossas unidades hospitalares, né? Vai ter o apoio do GTA. E esse ano eu conversei com o coronel Fernando e ele disse que já recebeu o ofício da Mariana Dantas. Então, provavelmente, além da Constat, o GTA vai estar nessa fase da prova. Além do apoio do Corpo Boa. de Bombeiros, né, Cabral? Que eles ficam tanto monitorando a entrada quanto a saída. Então, vai ter equipe do Corpo de Bombeiros tanto na entrada quanto na saída. E durante o percurso, eles estão com jet ski e stand-ups também lá, acompanhando os atletas durante o processo de natação. De salvamento aquático do Ironman é outra coisa, né? Assim, acima de qualquer nível. E assim, e graças a Deus, o Caranguejo Man também tem se destacado nesse aspecto. Então, é muito tranquilo a parte de salvamento aquático. E quanto a isso, eu fico bem tranquilo. A minha preocupação era esse atendimento, esse primeiro atendimento na saída da água, né? Para eventual vítima de dentro da água ou para eventos que aconteçam ali na T1 mesmo. Tem a unidade avançada da Constat, né? E vai ter também a unidade avançada aérea, né? Que é do GTA. Nosso médico mais experiente, só me permitam, o nosso médico mais experiente é o médico que vai estar nessa circunstância, tá? A gente sabe que no trajeto, no percurso, a gente tem traumas, a gente dificilmente tem colapsos, né, cardiovasculares, e a gente sabe pela história, pela epidemiologia, que onde acontece os eventos cardíacos e os eventos fatais é na natação ou na saída da natação. Então, o nosso médico mais experiente, inclusive, está aqui dentro da aula, o Carlos André, um médico que tem mais de 10 anos dentro do grupo Constat. Então, nosso médico mais experiente estará lá, a USA vai estar lá, como o Cabral colocou bem também, a gente tem o apoio do GTA. Isso é uma das coisas que faz, inclusive, com que o Ironman retorne para Aracaju, porque a gente não tem isso em lugar nenhum do Brasil, esse apoio do GTA, né? Então, eu tive em Floripa esse ano as 2 provas que aconteceram e a gente não tem esse tipo de apoio. E a gente entende a epidemiologia e se prepara para o que pode acontecer, como eu falei recentemente a respeito das corridas. A gente espera que possa acontecer e se prepara para o que pode acontecer. Boa, sensacional.
Luiz falou de uma prova aí, de um evento em João Pessoa. Esse final de semana teve outro numa meia maratona, né? Cara, eu até postei no Instagram hoje sobre isso, porque, assim, é, não dá pra gente normal, assim, a gente tem que esperar a parada cardíaca nessas, porque cada vez mais tem gente fazendo, e é probabilístico isso, né? A gente sabe que vai ter gente tendo parada cardíaca. O que não dá pra gente aceitar é o cara ter uma parada cardíaca na linha de chegada e uma ambulância demorar 12 minutos para chegar, quer dizer, um desfibrilador demorar 12 minutos para chegar. Um dos vídeos que eu assisti, o cara tava narrando, olha, já tem 12 minutos, o locutor da prova falando lá, cadê a ambulância, cadê a ambulância, e a ambulância não chegava. Cara, é difícil uma ambulância passar. Você via na linha de chegada, tinha muito atleta chegando. É difícil uma ambulância num local estreito, como era aquela chegada ali lá em João Pessoa, uma ambulância conseguir passar com giroflex, com sirene, com tudo, ela não consegue uma velocidade grande. Então, esse foi um diferencial. E veja, o diagnóstico do cara era cardiomiopatia hipertrófica, pelo que disseram do laudo do SVO, né? Eu também não li laudo nenhum, só escutei detalhes. Então, cardiomiopatia hipertrófica é ainda mais fácil de você reverter do que o infarto. Infarto, o cara infarta, a gente está dentro do hospital e a gente não consegue reverter uma fibrilação ventricular por infarto, às vezes. Então, é definidor. Isso foi uma coisa que eu coloquei, isso que a gente viu, Rafael, aproveitando que você está aqui, que você, com sua experiência em eventos e tudo, e eu que estou lá no Ministério Público, já levantei essa bola lá no Ministério Público, eu acho que a gente tem, o que as federações colocam como mínimo, é mínimo, cara. E é muito pouco. O que vocês fizeram na Maratona de Aracaju foi um negócio que foi um diferencial absurdo, entendeu? E eu acho que é isso. Não, assim, não adianta a gente sair por aí plantando ambulância em todo canto, a gente tem que ter o desfibrilador, porque todo o resto dá tempo de chegar. Né? Todo o resto dá tempo de chegar. Mas se eu tiver desfibrilador espalhado pelo caminho, quanto custa uma ambulância e quanto custa um DEA? Né? E a gente pode botar até o cara com um patinete e um DEA nas costas, um socorrista, e ele vai chegar rapidão na parada cardíaca. E aí a gente vê isso. E não é assim, Rio de Janeiro. Tem uma aula que eu dei para os promotores lá no Ministério Público, para convencer os promotores, a Associação dos Hotéis, para convencer de que é necessário ter ideia na orla. E eu juntei lá uma série de eventos no Brasil. Só em 2025, vários eventos. A maioria deles, as pessoas reclamavam justamente disso. Demora na chegada do atendimento. Sempre tem algum corredor que sabe o que fazer. Identifica a parada cardíaca, começa a compressão e o DEA nunca chega, bicho. Então, assim, isso a gente precisa discutir mais como atleta, como sociedade, como sociedades médicas, né? Como produtores de eventos, porque é uma marca que ninguém quer. Ninguém quer. Em João Pessoa, esse ano, nos últimos 7 meses, 3 óbitos. Então, será que foi fatalidade mesmo, né? Isso a gente não pode. Tem a questão que o Rafael até botou hoje no Instagram também, tem a questão do autocuidado, né? Tem a autorresponsabilidade. A galera está saindo por aí para fazer todo tipo de prova sem um triatlon. Isso é menos frequente, como o Janderson falou, mas acontece, viu, Janderson? A galera que começou triatlon esse ano, no final do ano passado, já vai fazer um 70.3. Meu primeiro 70.3 eu fiz com 3 anos de triatlon. Então, também acontece, mas de fato é menos frequente. Já meia maratona e maratona, a galera começa e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí os anabolizantes estão aí para acelerar esse processo e a galera se empolga. Então tem um autocuidado, né? Mas e aí? Às vezes o cara tem uma lesão que não vai aparecer em exame nenhum, né? Você vai fazer teste ergométrico, não tem lesão isquêmica, não tem nada, e o cara vai infartar também na prova, tá? E eu acho que é importante que a gente tenha consciência, eduque a população de que é preciso fazer uma avaliação pré-participação, mas se a gente burocratizar demais o acesso ao exercício físico para as pessoas que não têm acesso à saúde, a gente também vai prejudicar essa população, sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. Você só pode fazer... A Câmara de Vereadores de João Pessoa teve uma brilhante ideia. A partir de agora, todo mundo só vai poder correr se tiver um atestado médico. Isso aí pode inviabilizar a corrida, entendeu? Ou o cara vai conseguir um atestado de qualquer jeito. Então, eu acho que a gente não pode, nem tanto o céu nem o inferno, a gente tem que estimular a população à autorresponsabilidade, autocuidado, fazer sua avaliação pré-participação, principalmente para os eventos de maiores distâncias. Mas, por outro lado, a gente sabe que, mesmo com todos os exames normais, o cara pode ter uma parada cardíaca. E o que resolve é ter o desfibrilador, não é ter 10 ambulâncias no percurso e a ambulância não conseguir chegar rápido. Então, isso é uma coisa que a gente precisa, tá? E assim, colocando aqui para vocês que são, para Rafael, que é gestor, que está envolvido com organização, que é diretor técnico de provas e tudo,
Eu estou, como coordenador do Centro Médico do Ministério Público, já levantei essa bola da necessidade de simuladores, inclusive nos locais de treinamento lá na orla e tal, porque a gente vai ter outros eventos como esse. E a gente não tem, em todas as provas, a estrutura que a maratona colocou. Então, o cara infartou e foi salvo porque tem uma puta de uma estrutura lá, com gente treinada, com desfibrilador na mão na hora que... E na chegada, que é onde acontece o negócio, né? Luiz, Onde acontece o negócio. essa questão de estrutura, na aula que tem um tópico sobre planejamento, né? Então, uma prova dessa do Ironman, a gente tem uma previsão de 8 médicos na prova. Aí aqui em Aracaju a gente tem 8 médicos na tenda médica. Falei com o Rafael, ele disse que tem 8 médicos nas áreas do ciclismo, da natação, ciclismo e a corrida. E ainda tem o médico do GTA, fora os do SAMU, que eu ainda não consegui a informação exata de quantos médicos vão estar destinados especificamente à prova no dia, né? Só que só GTA, GTA, Constate e Primavera, a gente já tem praticamente 3 vezes mais o número necessário, ou o número mínimo que você falou aí, de médicos. Não, é porque se você vai... Aí Rafael pode falar melhor do que eu, mas se eu fui baixar a regulamentação da Confederação Brasileira de Atletismo, e assim, é pouca coisa o que precisa para você colocar uma prova dessa. Eu acho que é uma ambulância para cada 5.000 atletas, um negócio desse. E um posto médico na chegada, aí ele diz lá quantos tem que ter, uma ambulância no percurso e coisa e tal. Cara, é pouco. A depender de como tiver desenhado o percurso, é pouco e a ambulância não consegue chegar em tempo. Então, assim, ter 8 médicos, 10 médicos, 15 médicos, 10 ambulâncias é ótimo. Mas a minha preocupação ainda continua sendo. O Ironman tem uma peculiaridade. Os 21 quilômetros são corridos num trecho de 2,5. Né? A gente fica fazendo zigue-zague ali o tempo todo, então fica muito fácil colocar um desfibrilador só ali no meio e resolver esse problema para a corrida, pelo menos. Né? Tem a distância da bike. Mas a bike, em geral, o que acontece na bike é acidente, é queda, é trauma, né? Mas, assim, pro Ironman, isso não me preocupa, Ironman. O que me preocupa são as corridas de rua aqui e, principalmente, os treinos na hora. Né? Os treinos na hora em que a gente pode estar totalmente desguarnecido desses desfibriladores. E repito, provavelmente a prova de João Pessoa, para conquistar o permit, né, eles têm que ter o mínimo. Então, assim, é bem provável que eles tinham o que a federação exigia de suporte médico, tá? O que a gente precisa saber é assim, se isso que a federação exige é suficiente ou não. A meu ver, nesse caso especificamente, não foi, né, porque não chegou. Com certeza. Tem razão. Acho que é um debate que a gente vai ter que amadurecer, viu, Luiz? Nos próximos... para os próximos meses aí, porque eu acredito que com o crescimento da prática aumenta os riscos, né? Como você falou, o risco é cumulativo provavelmente. Porque é proporcional e a gente não pode permitir que as pessoas se desestimulem por conta de eventos como esse, sabe? Porque o exercício salva muito mais do que mata. A gente não pode deixar na cabeça das pessoas a ideia de que o exercício é ruim, é perigoso, né? Não pode, isso não pode. As tuas ordens, viu, Rafael? Se quiser. Maravilha. Falo com você, Luiz. Vamos lá, pessoal. Podemos seguir com o sorteio? Alguém tem mais dúvidas, contribuições? Fiquem à vontade. Aproveitando aqui no chat, a última pessoa que colocou foi Carlos André. E aí eu acho que a gente pode seguir. Aí lembrando a todos que eu vou entrar em contato com Cabral, com Silas e Janderson para entender como vai ser o cupom, mas vocês podem entrar em contato com o telefone, com o WhatsApp do CEP, e aí eu dou as orientações para quem for sorteado, ou quem tiver o contato deles diretamente também, pode falar. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minuto. Vocês conseguem ver minha tela? Tem uma roleta colorida aí? Tá sim, tá perfeito. Pronto. Pessoal que colocou o nome no chat, tá aqui por ordem alfabética. Quem quiser aqui 1 minutinho de conferência, alguém sente falta? Podemos fazer, todos de acordo, se manifestem agora ou calem-se para sempre. Acho que podemos.
Então, bora lá, rodar a roleta. Luiz Flávio, não é possível. Ei, não valeu não. Pé quente, pé Me quente. chamou. Não valeu não, viu? Eu tô Pé quente. Eu passada. falo com quem para me escrever? Não, Luiz, que Ah, santo forte é esse, hein? Silas Olha, André Cabral. botou em marmelada, viu? Silas Cabral ou Janderson, com quem ele fala para pegar o cupom? Acho que ele tem o contato direto com vocês, não é isso? Eu passo o cupom para ele. Então, combinado. É só um beleza. sorteio, gente? Só um cupom? A É só galera um tá aqui no cupom. chat querendo mais, tá vendo, Cabral? É. Próxima vez me dê mais Cabral, acho que é cupom. melhor conseguir mais Peraí, um, viu? Emília. Oi. Janderson, você tem o cupom de desconto aí? Tenho um cupom de desconto. Com quem que eu compartilho? No chat, no chat. Luiz, Buscar você ele fez aqui. meu sorteio parecer marmelada. Que absurdo. Eu tô aqui sem acreditar. Mas por que marmelada? Não. Porque você manifestou a vontade no início da reunião. A Veiga Isso é já solicitou pensamento positivo, auditoria. rapaz. Transmissão de Eu acho pensamento, que energia Cabral positiva. deveria liberar outro cupom. Aí eu também concordo. É só entrar. Palestrantes 20 é o cupom de desconto, gente. É só entrar Palestrante no 20. Palestrante 20. Palestrante 20, né? Vou colocar aqui. É. Pronto. Mas esse Mas é o o cupom de com Luiz é 20%? outro, tá? Não, É o com de 20%. Luiz é outro. O de Luiz eu vou passar no WhatsApp. E esse palestrante 20 é com 20% de desconto, 20%. é isso? Isso, 20%. é um cupom de 20% de desconto. Vou André parar de Veiga tá compartilhar. pedindo uma auditoria, viu? Fazer Pô, de mas a novo. auditoria, o negócio foi feito ao vivo, porra. Todo tecnológico, uma roleta, Não é, roleta com o gente? símbolo do Iron Man e tudo mais, não. Inteligência artificial. Totalmente Eu auditável isso aí, né? É isso. Cabral, você quer finalizar? Eu queria agradecer a Janderson, agradecer a todos os presentes aqui, né? Eu mencionei o nome do Coronel Leonício, acho que ele estava, não sei se ainda está. Aproveitar esse espaçozinho para dizer que na sexta-feira eu vou fazer uma reunião com a equipe de enfermagem que vai participar da tenda médica do Ironman e teremos 2 médicos e 2 enfermeiros militares com a gente também. Então, eu acho que o mais importante é a gente disseminar essa informação para tentar diminuir ao máximo esses eventos mais graves, né? Dar o atendimento. O evento ele pode acontecer, na verdade, é um risco controlado, gerenciado, vamos dizer assim, mas, como o Luiz falou, a gente precisa dar assistência adequada. E aí a gente vai ter mais chance de ter melhores desfechos, né? Mas é isso, agradecer a Janderson, agradecer a todos que participaram aí. Muito obrigado. Obrigado a todos, Obrigada, Obrigado. pessoal. pessoal. O Obrigado espaço pelo do Até CEP está sexta-feira sempre no aberto. simpósio. Espaço do CEP é aberto para vocês, sempre que precisarem. Tchau, tchau. Obrigado, Boa Emília. noite. Tchau. Noite. Tchau. Tchau.